Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento perfeito. Clica no botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Um olhar, um livro, dois mundos que nunca deveriam colidir. Mas quando acontece, quando o impossível se torna inevitável, quando o amor desafia cada regra social existente, o que você faria? Escolheria a segurança ou a liberdade? Prepare-se para uma história que vai mexer com cada certeza que você tem sobre amor. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Quero saber se você acredita que o amor pode vencer qualquer barreira. E me conta, você já se apaixonou por alguém impossível? Vamos lá! A porta da cobertura se abriu com um clique suave, e Marina Souza pisou no mármore frio pela primeira vez. O apartamento respirava minimalismo, linhas retas, tons neutros, vidro e concreto aparente. Parecia mais uma galeria de arte do que um lar. Tudo estava no lugar certo, mas nada parecia ter sido realmente vivido. Theo Cavalcante surgiu do corredor com passos firmes, terno azul marinho sem gravata, os dois primeiros botões da camisa abertos. Alto, ombros largos, mandíbula marcada. Os olhos castanhos a mediram com uma rapidez profissional, mas algo naquele olhar demorou meio segundo a mais do que deveria. Marina. A voz era grave, controlada. Sim, prazer. Ela apertou a mão dele, notando o aperto firme mas não agressivo. Mãos grandes, calejadas de quem frequentava a academia. O aplicativo disse que você tem experiência. Theo cruzou os braços, apoiando-se no balcão da cozinha americana. Não era desconfiança no tom, apenas distanciamento. 3 anos. Tenho referências, se quiser ver. Não precisa. Ele gesticulou vagamente para o apartamento. É simples. Limpeza 2 vezes por semana, roupa, organização básica. Não cozinho muito em casa, então a cozinha é tranquila. Marina assentiu, observando discretamente. O homem à sua frente carregava tensão nos ombros, na forma como os músculos do pescoço permaneciam rígidos. Seu rosto era bonito, sim, mas havia algo cansado ali. Uma exaustão que não vinha apenas de longas horas no escritório. Pode começar pela sala. Produtos de limpeza estão no armário do corredor. Theo já se virava para sair quando parou. Seus olhos pousaram na bolsa de Marina, entreaberta. Um livro aparecia. Clarice Lispector. Marina seguiu o olhar dele e instintivamente fechou mais a bolsa. Sim, leio no metrô. Algo mudou no rosto de Theo. Uma sombra de surpresa, talvez interesse. A hora da estrela. A paixão segundo GH, ela respondeu, erguendo o queixo levemente. Conhecia aquele olhar. O espanto de quem não esperava que uma empregada doméstica lesse literatura densa. Theo pareceu prestes a dizer algo, mas engoliu as palavras. Certo. Qualquer coisa, estou no escritório. Virou-se novamente. Marina o observou desaparecer pelo corredor. Soltou o ar que não percebera estar prendendo. Havia algo naquele homem, uma contradição entre a frieza calculada e um calor escondido logo abaixo da superfície. Ela reconhecia aquilo. Era especialista em construir fachadas. As horas seguintes passaram em silêncio eficiente. Marina limpava com atenção aos detalhes, mas sua mente vagava. O apartamento contava histórias que Theo provavelmente não sabia que revelava. Nenhuma foto nas paredes. Geladeira quase vazia. Uma garrafa de uísque cara pela metade na cristaleira. Roupas de grife penduradas com precisão militar. Tudo perfeito. Tudo solitário. Quando passou pela porta entreaberta do escritório, não pôde evitar olhar. Theo estava de costas, ao telefone, a voz tensa. Pai, eu sei o que estou fazendo. Não, não vou ao jantar. Por que não quero? Ele desligou com força. Marina se afastou rapidamente, mas não antes de vê-lo passar a mão pelo rosto, os ombros curvando por um instante antes de se endireitarem novamente. 3 horas depois, ela guardava os produtos de limpeza quando Theo reapareceu. Parecia diferente. Mais macio, talvez. Ou apenas cansado. Ficou bom. Obrigado. De nada. Então, quinta-feira. Sim, mesma hora. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Sobre o livro.
Marina esperou. Não é comum. Não era julgamento. Era constatação. Eu também não sou comum, senhor Cavalcante. O canto da boca dele se curvou. Quase um sorriso. Theo. Pode me chamar de Theo. Marina. Pode continuar me chamando de Marina. Ela pegou a bolsa, dirigindo-se à porta. Marina. Ele disse o nome devagar, experimentando. Ela se virou. Por 3 segundos inteiros, eles apenas se olharam. Havia uma pergunta não formulada flutuando entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. O ar pareceu mais denso, carregado. Marina quebrou o contato primeiro. Até quinta. Fechou a porta atrás de si, encostando-se nela por um momento no corredor vazio. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Idiota, pensou. Apenas um emprego. Apenas mais um cliente. Mas enquanto esperava o elevador, sabia que estava mentindo para si mesma. Do outro lado da porta, Theo permaneceu parado no mesmo lugar, olhando para o espaço vazio que Marina ocupará segundos antes. Algo havia mudado na atmosfera do apartamento. Ela deixará mais do que o cheiro de produtos de limpeza. Deixará uma presença. E isso o assustava mais do que deveria. Marina empurrou a porta do seu apartamento, se é que aquela kitnet de 25 metros quadrados merecia o nome. O cheiro de umidade a cumprimentou. Ela jogou a bolsa no sofá-cama desmontado e foi direto para o chuveiro. A água quente era um luxo que se permitia, mesmo sabendo que a conta viria alta. Sob o jato d'água, fechou os olhos. O rosto de Theo Cavalcante insistia em aparecer. Aqueles olhos castanhos que pareciam carregar tempestades silenciosas. A forma como ele dissera seu nome. Marina. Como se estivesse degustando cada sílaba. Para, disse em voz alta para si mesma. Simplesmente para. Já conhecia esse caminho. Já tinha tropeçado nessas pedras antes. Rodrigo tinha olhos parecidos. Olhos que prometiam profundidade, que juravam sinceridade. Olhos que mentiram com tanta convicção que ela acreditou por 2 anos inteiros. Até descobrir que ele tinha uma vida paralela. Uma noiva de verdade. Marina era apenas o entretenimento, o segredo sujo que ele guardava bem guardado. Você sabia o que isso era? Ele teve a audácia de dizer quando ela o confrontou. Mulheres como você não deviam esperar mais do que isso. Mulheres como você. Como se ela fosse um tipo, uma categoria. Como se trabalhar para sobreviver a tornasse menos digna de amor real. Marina saiu do banho, enrolou-se na toalha surrada e sentou-se na cama. Seu notebook velho estava na mesinha improvisada, 2 caixas de madeira empilhadas. Tinha uma dissertação para revisar, parte do seu mestrado em literatura brasileira contemporânea. 2 vidas, 2 mundos. De dia, limpava casas. À noite, analisava Clarice Lispector e Conceição Evaristo. Ninguém precisava saber. Eram compartimentos separados, e ela gostava sim. Mas Theo tinha visto o livro. Tinha reconhecido. Tinha perguntado. Isso a incomodava mais do que deveria. Quinta-feira chegou rápido demais. Marina tocou a campainha da cobertura às 2 da tarde, conforme combinado. Theo abriu a porta ele mesmo dessa vez, usando moletom cinza e calça de alfaiataria. Estava descalço. Algo naquele detalhe, os pés descalços no mármore frio, pareceu inesperadamente íntimo. Oi. A voz dele estava mais suave que na segunda-feira. Oi. Marina entrou, focando em não reparar na forma como o moletom marcava os ombros dele. Vou sair para uma reunião. Deve voltar em umas 3 horas. Fique à vontade. Ela assentiu. Fique à vontade. Como se aquilo fosse possível na casa de um estranho rico. Mas assim que Theo saiu, Marina se permitiu relaxar. Colocou seu fone de ouvido, podcast sobre teoria literária, e começou a trabalhar. Havia algo meditativo naquilo. Transformar o caos em ordem. Fazer as coisas brilharem. Foi ao limpar a estante do escritório que ela parou. Entre relatórios corporativos e livros de economia, havia uma coleção surpreendente. Cortázar, Borges, Saramago, Kafka, todos lidos, as lombadas gastas. Um exemplar de 100 anos de solidão com anotações nas margens.
Marina passou os dedos pelas lombadas. Então Theo lia de verdade. Não eram apenas decoração. Encontrou algo interessante. Ela se virou bruscamente. Theo estava na porta do escritório, terno ainda impecável mas gravata afrouxada. Havia voltado mais cedo. Desculpa, eu só estava limpando a estante e... Não precisa se desculpar. Ele entrou no escritório, ficando próximo demais. Marina podia sentir o cheiro do perfume dele, algo amadeirado, discreto. Você lê Cortázar? Rayuela é meu livro favorito. O rosto de Theo se abriu em um sorriso genuíno. O primeiro que ela via. Transformou completamente suas feições, apagando anos de tensão. O jogo da amarelinha. Genial. A forma como ele brinca com a estrutura narrativa. Marina se pegou animada, esquecendo onde estava, quem era. Exatamente. Você pode ler linear ou pular os capítulos conforme a ordem dele sugere. Duas histórias diferentes. Eles ficaram em silêncio por um momento, sorrindo um para o outro. Algo cálido cresceu entre eles, uma ponte invisível se formando. Então Marina se lembrou. Lembrou quem era, onde estava. Lembrou de Rodrigo dizendo mulheres como você. Deu um passo para trás. Preciso terminar a sala. A luz nos olhos de Theo vacilou. Claro. Marina saiu do escritório com as pernas trêmulas. No corredor, apoiou-se na parede, respirando fundo. Isso era perigoso. Ele era perigoso. Não porque fosse cruel ou arrogante, mas porque parecia genuíno. E genuíno era muito mais perigoso que cruel. Terminou o trabalho em silêncio. Theo não saiu mais do escritório. Quando ela foi embora, ele apenas acenou da porta, o rosto novamente fechado, a distância restaurada. No metrô de volta, Marina olhou para seu reflexo na janela escura do vagão. Você não vai fazer isso de novo, disse para si mesma. Não vai construir castelos em cima de olhares e conversas sobre livros. Theo Cavalcante vive em um mundo diferente. E você aprendeu da pior forma possível que mundos diferentes não se misturam. Decidiu que na próxima vez seria mais fria. Profissional. Distante. Decididamente. Marina chegou na segunda-feira seguinte determinada. Tinha ensaiado no espelho, cordial mas distante, educada mas profissional. Nada de conversas sobre literatura. Nada de sorrisos. Mas foi Theo quem abriu a porta, e algo estava errado. Ele usava a mesma roupa do dia anterior. Ela reconheceu a camisa azul amassada. Os olhos estavam vermelhos, inchados. O cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado. Havia uma garrafa de uísque vazia na mesa de centro, ao lado de um notebook aberto. Desculpa. A voz dele saiu rouca. Esqueci que era segunda. Ele passou a mão pelo rosto. Pode voltar outro dia? Eu pago o dia de qualquer forma. Marina deveria ter dito sim. Deveria ter ido embora. Mas algo na postura curvada dele, na forma como evitava seu olhar, a fez ficar. O que aconteceu? Nada. Apenas. Theo riu sem humor. Apenas minha vida desmoronando. Coisa simples. Ele voltou para o sofá, sentando-se pesadamente. Marina ficou parada, a bolsa ainda no ombro, dividida entre ir embora e ficar. A parte racional gritava para sair. A parte humana, aquela que ela tentava sufocar, venceu. Largou a bolsa. Vou fazer café. Theo não respondeu. Na cozinha, Marina preparou café forte, do jeito que ela mesma gostava quando precisava sobreviver a noites de estudo. Encontrou pão, manteiga, fez torradas. Voltou para a sala com uma bandeja improvisada. Coma, ordenou, colocando tudo na mesa de centro. Theo olhou para ela, surpreso. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Ele obedeceu, pegando uma torrada mecanicamente. Marina sentou-se na poltrona em frente, segurando sua própria xícara. Esperou. Depois de 3 torradas e meia xícara de café, Theo finalmente falou. Meu pai ligou ontem. Disse que está decepcionado comigo. A voz era neutra, mas havia dor ali, bem escondida. Não pela primeira vez. Nem pela última.
Marina tomou um gole de café, não dizendo nada. Eu fiz tudo certo, sabe? Theo continuou, olhando para a xícara. Faculdade que ele escolheu. MBA onde ele mandou. Assumi a empresa aos 25, tripliquei o faturamento em 3 anos. Mas nunca é suficiente. Ele riu amargamente. Ontem ele disse que eu preciso casar, produzir herdeiros. Como se eu fosse gado de reprodução. E você não quer casar? Não assim. Não por obrigação, não com alguém do círculo social certo, da família certa. Theo a encarou. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Marina segurou a xícara com mais força. Sim. Sim, ela sabia. Cada vez que escondia seus livros, seu mestrado, seus sonhos. Cada vez que fingia ser apenas o que viam na superfície. Sempre, admitiu baixinho. Os olhos de Theo se arregalaram levemente. Algo passou entre eles, um reconhecimento. Duas pessoas usando máscaras diferentes, escondendo feridas similares. Meu pai construiu tudo, Theo continuou. O império, a reputação, o nome. E eu sou apenas o herdeiro. O recipiente vazio que deve carregar tudo isso adiante. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Às vezes eu dirijo até a praia, à noite. Fico lá, olhando o mar, pensando em simplesmente, não voltar. Começar de novo. Ser outra pessoa. Por que não faz? Porque eu sou covarde. A confissão saiu simples, direta. Sem autopiedade. Apenas fato. Tenho medo de decepcionar. Tenho medo de falhar. Tenho medo de descobrir que sem o nome Cavalcante, eu não sou ninguém. Marina colocou a xícara na mesa. Levantou-se. Deveria ir embora agora. Essa conversa tinha ido longe demais, profundo demais. Mas em vez disso, ouviu-se dizendo, você não é o que eles dizem que você é. Nem o que seu pai quer que seja. Você é o que escolhe ser quando ninguém está olhando. Theo ergueu o olhar para ela. Havia algo vulnerável ali, uma rachadura na armadura que ele sempre usava. E quem eu sou quando ninguém está olhando? Um homem que lê Cortázar, que nota Clarice Lispector na bolsa de uma estranha, que tem medo, sim, mas ainda não desistiu completamente. Marina se ouviu dizer coisas que não planejara. Você tem escolha, Theo. Sempre tem. Ele se levantou também, ficando muito próximo. Marina podia ver os fios dourados nos olhos castanhos dele, a sombra da barba por fazer, a forma como sua respiração estava ligeiramente irregular. E você? A voz dele era baixa, intensa. Quem é Marina Souza quando ninguém está olhando? Ela deveria recuar. Deveria rir, desviar, manter a distância. Mas havia algo naquele momento, na vulnerabilidade dele, na dela, que tornava mentiras impossíveis. Alguém que está cansada de fingir. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Theo levantou a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. Os dedos ficaram suspensos no ar entre eles. Marina. Ele disse seu nome como uma pergunta, uma prece. O telefone dele tocou. O som estridente quebrou o momento como vidro. Theo piscou, a mão caindo. Atendeu automaticamente, a máscara profissional voltando ao lugar. Cavalcante. Marina aproveitou para se afastar, pegando a bandeja, levando para a cozinha. Suas mãos tremiam. O que estava fazendo? Isso era loucura. Quando voltou, Theo tinha terminado a ligação. Estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela enorme para São Paulo lá embaixo. Obrigado, disse sem se virar. Pelo café. Pela conversa. De nada. Marina. Sim. Ele se virou. O homem vulnerável de minutos atrás havia desaparecido, substituído pela casca profissional. Mas seus olhos ainda gritavam tudo o que ele não dizia. Pode vir quinta? Como planejado? Era uma pergunta simples. Mas ambos sabiam que era muito mais que isso. Era um convite para continuar, para ver onde aquilo ia dar. Marina deveria dizer não. Sim. Quinta-feira. Ela saiu dali com o coração acelerado. No elevador,
Fechou os olhos. Você é uma idiota, Marina Souza. Mas enquanto descia os 32 andares, não conseguia parar de pensar na forma como ele dissera seu nome. Como uma confissão. Como um segredo. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Theo Cavalcante não se sentiu completamente sozinho em sua cobertura de vidro e concreto. Porque alguém o tinha visto, realmente visto, e não tinha ido embora. Ainda não. Quinta-feira amanheceu com céu cinza e ameaça de tempestade. Marina chegou à cobertura encharcada, o guarda-chuva barato tendo desistido no meio do caminho. O cabelo pingava, a blusa grudava no corpo. Theo abriu a porta e congelou. Você está ensopada. Percepção aguçada. Marina tentou entrar, mas ele bloqueou o caminho. Espera aqui. Ele desapareceu e voltou com uma toalha grande e felpuda, e uma roupa. Banheiro é ali. Pode tomar banho quente. Depois vista isso. Marina olhou para a roupa, um moletom dele e uma calça de pijama. Eu não preciso. Por favor. A palavra veio suave, mas havia preocupação genuína nos olhos dele. Você vai ficar doente. 20 minutos depois, Marina saiu do banheiro afogada nas roupas dele. O moletom era enorme, as mangas cobriam suas mãos. Cheirava amaciante e a algo que era puramente Theo. Ela se sentiu estranhamente protegida e vulnerável ao mesmo tempo. Theo estava na cozinha, preparando algo no fogão. Voltou-se quando ela entrou e parou, a colher de pau no ar. Seus olhos percorreram Marina devagar, um segundo inteiro demais para ser casual. Fica bem em você, disse, a voz um pouco rouca. Marina sentiu calor subir pelo pescoço. É gigante. Eu sei. Ele sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Senta. Fiz chocolate quente. Você não precisa. Marina começou, mas ele já estava servindo 2 canecas grandes. Dia de chuva pede chocolate quente. É regra. Theo colocou a caneca na frente dela e sentou-se do outro lado do balcão. Além do mais, você não pode limpar doente. Sempre tão prático. Sempre. Mas havia humor nos olhos dele. Eles beberam em silêncio confortável por um momento, ouvindo a chuva bater nas janelas enormes. São Paulo desaparecia sob a cortina d'água, transformando a cobertura em uma ilha flutuante acima das nuvens. Posso te fazer uma pergunta? Theo quebrou o silêncio. Marina assentiu, cautelosa. Por que letras? Por que literatura? Ela girou a caneca entre as mãos. Ninguém perguntava isso. Ninguém se importava. Porque as palavras têm poder. Podem construir mundos, destruir certezas, fazer você se sentir menos sozinho. Olhou para ele. Você lê Cortázar. Deve entender. Entendo. Theo se inclinou para a frente. Mas por que escolheu isso sabendo que não pagaria as contas? A pergunta era direta, mas não havia julgamento nela. Apenas curiosidade genuína. Quem disse que eu escolhi? Marina tomou um gole do chocolate. Eu queria ser professora universitária. Dar aulas, fazer pesquisa. Mas meu pai ficou doente no último ano da faculdade. Câncer. Contas de hospital, remédios caros, tratamentos experimentais. Ela sentiu a dor familiar apertar o peito. Ele morreu mesmo assim. E me deixou com uma dívida que vou levar anos para pagar. Marina. Não quero pena. Ela o cortou, a voz firme. Fiz minhas escolhas. Pago meu mestrado limpando casas. Não há vergonha nisso. Não há mesmo, Theo concordou. Há coragem. Mais do que a maioria das pessoas tem. Os olhos dela se encontraram com os dele. Havia admiração ali. Respeito. E algo mais, algo que fazia o ar parecer mais denso. E você? Marina ousou perguntar. Por que lê tanto se tem um império para administrar? Theo riu baixinho. Escapismo. Quando leio Borges, por 2 horas eu não sou o CEO que deve tomar decisões que afetam 1000 funcionários. Não sou o filho que nunca é bom o suficiente. Sou apenas eu. E quem é você? Ele segurou o olhar dela. Ainda estou descobrindo. A chuva aumentou,
trovões ecoando. A luz piscou, mas não apagou. Marina percebeu que tinha terminado seu chocolate há tempos, mas nenhum dos dois tinha se movido. Seu pai. Theo começou devagar. Ele sabia sobre o mestrado, sobre seus sonhos. Sabia. Foi a última coisa que me disse. Não desista do que te faz feliz. Promete. A voz dela falhou. Eu prometi. Ele ficaria orgulhoso. Marina sentiu lágrimas pinicarem. Não chorava por seu pai há meses. Não na frente de ninguém. Você não o conhecia. Não. Mas conheço você. Theo estendeu a mão através do balcão, parando a centímetros da dela. Não tocando, mas quase. E qualquer pai ficaria orgulhoso de uma filha que limpa casas para pagar um mestrado, que lê Clarice no metrô, que não desiste apesar de tudo. Uma lágrima escorreu. Marina limpou rapidamente. Você é irritantemente gentil, sabia? Irritantemente. Ele sorriu. Dificulta manter distância. O sorriso dele desapareceu. Seus olhos se intensificaram. E você quer manter distância? A pergunta ficou suspensa entre eles. Marina sabia a resposta certa. A resposta segura. Mas olhando para Theo, realmente olhando, para o homem além do terno caro e do sobrenome importante, as palavras certas não vieram. Eu deveria, disse finalmente. Mas quer. O relógio da parede marcava 2h47. A chuva tamborilava. O mundo lá fora estava cinza e frio. Mas ali, naquela cozinha, havia calor. Havia algo crescendo, se enraizando, impossível de ignorar. Não, Marina admitiu, a voz mal acima de um sussurro. Não quero. Theo fechou os olhos por um segundo, como se absorvendo a confissão. Quando os abriu, havia decisão ali. Marina, eu não faço isso. Não me envolvo. Construí paredes muito altas por muito tempo. Ele parou, escolhendo palavras. Mas você aparece com Clarice Lispector na bolsa e olhos que veem demais, e de repente as paredes estão rachando. Theo. Ela não sabia o que dizer. Não estou pedindo nada. Só preciso que você saiba. Ele finalmente tocou a mão dela, apenas os dedos, leve como uma pergunta. Eu penso em você. Quando não deveria. Nos momentos mais inoportunos. No meio de reuniões, dirigindo, tentando dormir. Ele riu sem humor. É inconveniente pra caramba. Marina deveria retirar a mão. Deveria lembrar de Rodrigo, das promessas vazias, da humilhação. Mas Theo não era Rodrigo. E isso era justamente o problema. Porque se Theo a machucasse, doeria muito mais. Isso não pode dar certo, disse, mas não retirou a mão. Eu sei. Vivemos em mundos diferentes. Eu sei. Vai complicar tudo. Eu sei. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Mas diga que não é só comigo. Diga que você também. Também penso em você. A confissão saiu antes que pudesse detê-la. E me assusta. Bem. Theo apertou a mão dela suavemente. Pelo menos estamos assustados juntos. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas sobre o balcão, enquanto a tempestade rugia lá fora. Marina sabia que deveria soltar. Sabia que estava cruzando uma linha. Mas naquele momento, com os dedos de Theo quentes contra os seus, não conseguia se importar com as consequências. A chuva continuou caindo. O chocolate esfriou nas canecas. E dois mundos que não deveriam se tocar começaram, lenta e perigosamente, a colidir. Marina passou a semana seguinte em um estado de antecipação ansiosa. Segunda-feira chegou devagar demais. Quando tocou a campainha da cobertura, seu coração batia descompassado. Theo abriu a porta já sorrindo. Oi. Oi. Ela entrou, hiperconsciente de cada movimento dele. Café. Ele ofereceu, casual, mas havia tensão em seus ombros. Melhor começar a trabalhar. Ele assentiu, mas ficou ali, parado, apenas olhando para ela. Marina sentiu-se exposta sob aquele olhar, como se ele pudesse ver cada pensamento que teve sobre ele durante a semana. Theo. Eu sei. Desculpa.
Ele esfregou a nuca, gesto de nervosismo. É que, eu ensaiei o que dizer quando você chegasse, e agora tudo parece estúpido. Apesar da tensão, Marina sorriu. Você ensaiou? Talvez. Ele sorriu de volta, tímido. Ou talvez não. Talvez eu tenha apenas pensado em você 847 vezes desde quinta. 847? Específico. Eu conto. Eles riram, a tensão quebrando um pouco. Mas ainda havia algo no ar, uma eletricidade, uma expectativa. Marina trabalhou com consciência dividida. Cada vez que passava pelo escritório onde Theo trabalhava, sentia os olhos dele nela. Quando ia até a cozinha buscar produtos, ele arranjava desculpas para aparecer. Café, água, um lanche que não comia. Era uma dança. Um jogo de aproximação e recuo. 2 horas depois, Marina estava limpando a estante da sala quando Theo apareceu. Preciso pegar um livro. Ela se afastou para dar espaço, mas a estante era embutida em um nicho. Não havia muito para onde ir. Theo se aproximou, estendendo o braço para alcançar um livro na prateleira de cima. Seu corpo ficou a centímetros do dela. Marina podia sentir o calor irradiando dele, o cheiro do perfume, a respiração dele alterando ligeiramente. Ele pegou o livro, Kafka, mas não se afastou imediatamente. Ficou ali, o braço ainda estendido, criando uma espécie de gaiola ao redor dela. Não tocando, mas quase. Desculpa, murmurou, mas não se moveu. Sem problema. A voz dela saiu mais baixa que pretendia. Theo baixou o braço devagar. Seus dedos roçaram o ombro de Marina. Acidental, ela tinha certeza, mas a centelha que aquele toque provocou não foi acidental. Foi visceral. Ambos congelaram. Marina ergueu o olhar. Theo já a observava, e a intensidade ali a fez esquecer de respirar. Seus olhos desceram para a boca dela, demorando-se ali por um segundo inteiro antes de voltar aos olhos. Marina, ele disse seu nome como um aviso. Ou talvez um pedido. Ela deveria se afastar. Deveria rir, fazer uma piada, quebrar a tensão. Mas seus pés estavam grudados no chão, e seu corpo inclinava-se para ele como imã. Sim. Eu estou tentando muito ser respeitoso aqui. A voz dele estava rouca. Mas você precisa se afastar. Porque senão... Senão... Ela ousou, surpresa com a própria coragem. Os olhos dele escureceram. Senão, vou beijá-la. E provavelmente não vou conseguir parar. O ar saiu dos pulmões dela. Cada célula do seu corpo gritava para fechar aqueles poucos centímetros. Mas sua mente, racional, autopreservadora, venceu. Marina deu um passo para trás. Outro. Até suas costas encostarem na parede oposta. Desculpa. Theo passou a mão pelo rosto. Eu não deveria. Não. Marina interrompeu, a voz trêmula. Você não deveria. Nós não deveríamos. Eu sei. Isso é complicado. Eu sei. Eles ficaram parados, a sala inteira entre eles agora, mas a tensão ainda elétrica no ar. Vou trabalhar no escritório, Theo disse finalmente. Não vou sair até você terminar. Marina assentiu, sem confiar na própria voz. Ele foi até a porta, mas parou. Sem se virar, disse, mas só para constar? Eu queria. Quero. Muito. Desapareceu antes que ela pudesse responder. Marina encostou-se na parede, as pernas bambas. Seu corpo inteiro vibrava, despertado por um quase toque, um quase beijo. Isso era loucura. Absoluta loucura. Terminou o trabalho no piloto automático, cada nervo hiperconsciente da presença de Theo do outro lado daquela porta fechada. Quando arrumou suas coisas para ir embora, hesitou. Deveria se despedir? Apenas ir? Ignorar o que tinha acontecido? Bateu na porta do escritório levemente. Estou indo. Silêncio. Então, ok. Até quinta. Uma pergunta. Um convite. Uma encruzilhada. Até quinta. Marina saiu dali com o corpo ainda vibrando. No elevador, tocou o próprio ombro onde os dedos de Theo tinham roçado. A pele ainda formigava. Dentro da cobertura,
Theo permaneceu sentado na cadeira do escritório, olhando para a tela do computador sem ver nada. Tinha saído daquela sala porque mais um segundo perto de Marina e teria feito algo que não poderia desfazer. Mas o problema era que ele queria fazer. Queria tanto que doía. Pegou o telefone, olhou para a tela. 3 mensagens não lidas do pai. Um lembrete de jantar de negócios. Um e-mail sobre a mulher que seus pais queriam que conhecesse, filha de um sócio, formada em Paris, perfeita segundo sua mãe. Perfeita. Como se pessoas fossem planilhas, encaixando-se em categorias pré-definidas. Jogou o telefone na mesa. Por que Marina? Porque aquela mulher específica fazia seu mundo cuidadosamente construído rachar nas bordas. Era mais que atração física, embora isso fosse inegável. Era a forma como ela o via. Realmente via. Não o CEO, não o sobrenome, não o dinheiro. Via o homem que lia Kafka e tinha medo de decepcionar, que se escondia em coberturas vazias e fingia estar bem. E ele via ela também. A força disfarçada de delicadeza. A inteligência que ela tinha que esconder para sobreviver. Os sonhos que ela recusava abandonar apesar de tudo. Theo se levantou, foi até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de vidas. Naquela imensidão, Marina estava voltando para sua kitnet, provavelmente pensando nele tanto quanto ele pensava nela. Isso não podia continuar. Não podia. Mas a ideia de perdê-la, de voltar ao silêncio de antes, a solidão que não reconhecia como solidão até ela aparecer, era insuportável. O que você está fazendo comigo, Marina Souza? Sussurrou para o vidro. A cidade não respondeu. Apenas continuou brilhando, indiferente, enquanto 2 corações complicavam tudo. Marina acordou terça-feira com uma decisão. Não voltaria quinta. Mandaria mensagem dizendo que tinha surgido outro compromisso. Era mentira, mas era necessário. O que estava acontecendo com Theo era perigoso demais. Passou o dia ensaiando a mensagem. Deletou 15 versões. Formal demais. Casual demais. Óbvia demais. Finalmente, às 19 horas, digitou: Theo, não poderei ir quinta. Desculpe o inconveniente. O dedo pairou sobre enviar. Pressionou. Desistiu. Jogou o celular no sofá. Covarde, disse para si mesma. Mas não era covardia. Era sobrevivência. Marina tinha aprendido que pessoas como Theo não ficavam com pessoas como ela. Não de verdade. Podiam querer, podiam até acreditar que era real, mas no final, mundos diferentes sempre se separavam. E ela seria a única destruída no processo. Quarta-feira, Theo ligou. Marina deixou ir para o correio de voz 3 vezes antes de atender na quarta. Alô? Marina. A voz dele carregava alívio. Você está bem? Recebeu minha mensagem? Estou bem. E sim, recebi. Pausa. Você vai quinta? Diga não. Seja forte. Theo. Por favor. A palavra era simples, mas carregava peso. Se é sobre segunda, eu me desculpo. Fui inconveniente. Não vai acontecer de novo. E aí estava o problema. Ela não queria que ele se desculpasse. Queria que acontecesse de novo. E novamente. E isso a aterrorizava. Não é sobre isso. Então sobre o quê? Marina fechou os olhos. Sobre o fato de que isso não pode continuar. Nós 2 sabemos. Silêncio pesado. Então, pode me encontrar? Agora. Theo. Por favor. Só. Preciso te ver. Falar pessoalmente. Se depois você decidir não voltar, eu respeito. Mas me dá essa chance. Ela deveria dizer não. Mas ouviu-se dizendo: onde? Parque Ibirapuera. Portão 7. Meia hora. Ok. Marina chegou ao parque quando o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Theo já estava lá, encostado em uma árvore, mãos nos bolsos. Jeans, camiseta branca simples, tênis. Parecia mais jovem assim, mais acessível, mais perigoso. Oi. Ele se endireitou quando a viu. Oi. Começaram a caminhar, lado a lado, sem direção específica. Por um tempo, nenhum falou.
Minha mãe ligou ontem. Theo começou. Quer que eu conheça alguém. Daniela. Filha do ministro Andrade. Estudou em Sorbonne, fala 4 idiomas, toca piano. Ele riu sem humor. Currículo perfeito. Marina sentiu algo apertar no peito. Claro. Era isso. Era sempre isso. Parece adequada. Parece. Ele parou de caminhar, virando-se para ela. Mas não é você. Theo, pare. Marina cruzou os braços, defensiva. Você vai conhecê-la. Vai se casar com ela ou alguém parecida. É assim que funciona no seu mundo. E se eu não quiser que funcione assim? Não importa o que você quer. A frustração explodiu. Importa o que é real. E a realidade é que eu limpo sua casa, Theo. Limpo. Sua casa. Seus pais nunca vão aceitar. Seus amigos vão rir. E você? Eventualmente você vai perceber que eu não valho o incômodo todo. Você acha mesmo isso? Os olhos dele brilhavam com algo perigoso, raiva, frustração, dor. Que eu sou tão superficial. Não é sobre ser superficial. É sobre pressão. Expectativa. É sobre você ter uma vida inteira, uma família, um império pressionando de um lado, e eu do outro. Eventualmente, eu perco. Sempre perco. Theo deu um passo à frente. Quem te machucou tanto? Porque não fui eu. Mas estou pagando por alguém. Marina sentiu lágrimas arderem. Alguém que me prometeu mundos. Que disse que diferenças não importavam. Até importarem. Até ele se envergonhar de mim na frente dos amigos dele. Até me chamar de erro. Ela limpou os olhos furiosa. Então desculpa se não acredito em contos de fadas onde o príncipe escolhe a empregada. Eu não sou ele. A voz de Theo estava baixa, intensa. E você não é erro. Você é. Ele procurou palavras. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir real. Que me faz querer ser honesto. Que me faz pensar que talvez eu possa ser mais que apenas o herdeiro Cavalcante. E eu sou a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer acreditar de novo, Marina admitiu, a voz quebrando. E isso me aterroriza. Porque quando der errado, e vai doer muito mais do que da última vez. Theo estendeu a mão, tocando o rosto dela suavemente. Marina deveria se afastar, mas ficou imóvel. E se não der errado? Dá sempre. Mas e se não? Ele se aproximou, a testa quase tocando a dela. E se por uma vez na vida, eu escolher o que quero em vez do que devo? E se você for corajosa o suficiente para me deixar tentar? Marina fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Tenho medo. Eu também. Estou apavorado. Os polegares dele limparam suas lágrimas. Mas tenho mais medo de te perder sem nem tentar. Theo. Me dá uma chance. Uma chance real. Não patrão e empregada. Não mundos diferentes. Apenas eu e você. Marina abriu os olhos, encontrando os dele. Via sinceridade ali. Desejo. Medo. E algo mais, algo que parecia esperança. Isso vai ser complicado. Eu sei. Vai machucar. Provavelmente. Posso não ser forte o suficiente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Ele sorriu suavemente. Limpa casas para pagar mestrado. Lê Clarice no metrô. Não deixa ninguém te diminuir. Se você não é forte, eu não sei quem é. Um casal passou correndo. Uma criança ria perto do lago. A vida continuava normal ao redor deles, alheia ao momento que decidia tudo. Uma chance, Marina ouviu-se dizer. Mas na primeira vez que você se envergonhar de mim. Nunca. A resposta foi imediata, feroz. Nunca, Marina. Juro. Ela queria acreditar. Deus, como queria. Ok. Uma chance. O sorriso que iluminou o rosto de Theo foi devastador. Ok. Mas, ela levantou um dedo, precisamos de regras. Nada no apartamento. Nada durante horário de trabalho. E eu continuo sendo sua empregada. Não quero favores, não quero ser sustentada.
Quero minha independência. Concordo com tudo. Ele ainda sorria. Mas posso adicionar uma regra? Qual? Honestidade total. Sempre. Se algo te incomodar, você diz. Se eu pisar na bola, você me chama. Sem guardar, sem fingir que está tudo bem. Fechado. Eles ficaram ali, parados no meio do caminho, sorrisos nos rostos, o mundo recomeçando ao redor deles. Então, Theo quebrou o silêncio. Quinta-feira. Quinta-feira. Marina sorriu. Mas só trabalho. Nada de olhares intensos. Vou tentar. Tente muito. Ele riu. Posso pelo menos te levar para jantar? Depois do trabalho. Separado. Como primeiro encontro oficial. Marina mordeu o lábio, considerando. Era rápido. Era assustador. Era tudo que ela tinha dito para não fazer. Ok. Mas nada muito caro. Não me sinto confortável com restaurantes de R$ 1.000 o prato. Conheço um lugar perfeito. Comida brasileira, ambiente casual, melhor muqueca de São Paulo. Promete que não é nada pretensioso. Prometo. Ele cruzou o coração. Palavra de escoteiro. Você foi escoteiro? Não. Mas parece que deveria usar a expressão. Marina riu, uma risada real, leve, livre, e percebeu que fazia tempo que não ria assim. Fazia tempo que não se permitia algo parecido com felicidade. Talvez. Apenas talvez. Isso pudesse dar certo. Quinta-feira, Marina chegou determinada a manter profissionalismo. Trabalhou focada, eficiente. Theo respeitou, mantendo-se no escritório, aparecendo apenas para um café rápido e educado. Como estranhos educados. Como nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Às 6 da tarde, Marina terminou. Trocou-se no banheiro, tinha trazido uma blusa bonita, jeans sem rasgos, até passou maquiagem leve. Olhou-se no espelho. Você pode fazer isso, disse para si mesma. Theo esperava na sala, também trocado. Calça jeans escura, camisa azul arregaçada nos antebraços. Casual, mas ainda devastadoramente bonito. Os olhos dele se iluminaram quando a viu. Você está linda. Você também. Marina corou. Quer dizer, você está bem. Não linda. Bem. Ele sorriu. Vamos. O restaurante era exatamente como Theo prometera. Pequeno, acolhedor, cheiro de dendê no ar. Mesas de madeira rústica, paredes decoradas com arte local. Nada pretensioso. Nada intimidador. Sentaram-se em um canto, pedidos feitos, muqueca para compartilhar, caipirinhas de maracujá. Então, Theo começou quando as bebidas chegaram. Primeira pergunta de primeiro encontro oficial. Qual seu livro favorito de todos os tempos? Marina sorriu. Sério? Essa é sua abertura? Preciso saber se somos compatíveis. Ele estava brincando, mas havia sinceridade também. Livros dizem muito sobre pessoas. Rayuela. Já te disse. Além de Rayuela. Ela pensou. Água Viva, da Clarice. Não é história, é fluxo de consciência puro. É sobre sentir mais que pensar. Sobre estar viva no momento. Tomou um gole da caipirinha. E você? A Metamorfose. Ele girou o copo entre as mãos. Cara que acorda transformado em inseto e ninguém realmente se importa com ele, só com o inconveniente que causa. Sempre me identifiquei. Isso é triste. É honesto. Ele a encarou. Passei a vida inteira sendo o que outros queriam. O filho perfeito, o CEO perfeito. Às vezes sinto que se eu parasse de representar, ninguém saberia quem eu realmente sou. Nem eu. A muqueca chegou, fumegante, cheirosa. Comeram em silêncio por alguns minutos, mas era confortável. Natural. Posso te contar algo? Marina colocou o garfo na mesa. Algo que não conto para ninguém. Sempre. Tem dias que acordo e odeio minha vida. Odeio limpar casas, odeio ser invisível, odeio que as pessoas olhem para mim e vejam apenas a empregada. Ela mexeu na comida. Mas tenho medo de que se isso mudar, se eu conseguir o que quero,
ser professora, ter estabilidade, eu não seja mais eu. Que eu fique acomodada. Que eu esqueça de ter fome. Theo segurou a mão dela sobre a mesa. Você nunca vai esquecer. Faz parte de quem você é. A fome, a luta, a recusa em desistir. Como pode ter certeza? Porque te conheço. Ele apertou a mão dela. Em poucas semanas, você se tornou a pessoa que mais me conhece. E eu vejo você, a mulher que lê filosofia no metrô, que paga dívidas do pai falecido, que não aceita favores. Essa mulher não fica acomodada. Não desiste. Marina sentiu o peito apertar. Você me vê mesmo. É assustador. Eu sei. Ele sorriu. Você também me vê. Também é assustador. Riram. Comeram. Conversaram sobre tudo. Música, filmes, a primeira vez que se apaixonaram. Ela aos 14 por um menino que tocava violão, ele aos 16 por uma professora de literatura. Sobre medos infantis e sonhos adultos. Sobre as cicatrizes que carregavam e as que ainda estavam formando. Quando saíram do restaurante, já passava das 11. A noite estava clara, estrelada, raro em São Paulo. Posso te levar em casa? Theo ofereceu. Marina hesitou. É longe. Zona Leste. Não me importo com distância. No carro, Marina indicava o caminho. Theo não comentou quando o bairro ficou mais simples, as ruas mais estreitas, a iluminação mais escassa. Apenas dirigiu. É aqui. Marina apontou o prédio de 4 andares, pintura descascada, sem porteiro. Theo estacionou. Olhou para o prédio, depois para ela. Sem julgamento nos olhos, apenas interesse genuíno. Você mora aqui há quanto tempo? 3 anos. Desde que o pai morreu. Posso subir? Só para ver que você entrou em segurança. Marina mordeu o lábio. É bem diferente da sua cobertura. Não me importo. Subiram 4 lances de escada. Marina abriu a porta da kitnet, acendendo a luz. 25 metros quadrados. Cama que virava sofá. Cozinha minúscula. Estante improvisada de caixotes entupida de livros. Mesa que era tábua sobre cavaletes. Mas estava limpo, organizado, tinha flores baratas em uma garrafa na janela. Theo entrou devagar, olhando tudo com atenção. Parou na estante, passou os dedos pelas lombadas. Você tem mais livros que eu. São minha herança. Do meu pai. Alguns custaram almoços pulados, mas valeram. Ele pegou um exemplar gasto de Machado de Assis. Dom Casmurro. Meu primeiro amor literário. Tinha 12 anos. Theo sorriu, guardando o livro. Virou-se para ela. A kitnet pequena fazia com que ficassem próximos, apenas 1 metro de distância. Obrigado por me deixar ver isso. Seu mundo. É pequeno. É honesto. Ele deu um passo à frente. É real. É muito mais atraente que mármore frio e paredes vazias. Marina sentiu a respiração acelerar. Theo estava muito perto agora, olhos fixos nela com aquela intensidade que a derretia. Theo. Posso te beijar? A pergunta saiu rouca. Porque eu tenho pensado nisso. Constantemente. E se você não quiser, eu entendo, mas eu preciso perguntar por quê. Marina o calou colocando as mãos no rosto dele e puxando-o para baixo. O beijo foi suave primeiro, tentativo, perguntando. Então Marina se entreabriu e Theo aprofundou, uma das mãos indo para a nuca dela, a outra para sua cintura, puxando-a para perto. Ela segurou a camisa dele, subindo nas pontas dos pés, e o mundo desapareceu. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Theo encostou a testa na dela, olhos ainda fechados. Marina. Eu sei. Isso muda tudo. Eu sei. Ele abriu os olhos, procurando os dela. Não me arrependo. Nem eu. E era a verdade. Apesar do medo, da incerteza, de tudo que podia dar errado, não se arrependia. Theo beijou-a de novo, mais devagar dessa vez, saboreando. Marina sentiu-se derreter, todos os muros que tinha construído desmoronando. Quando finalmente se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu deveria ir.
Antes que não consiga. Provavelmente. Mas não quero. Eu sei. Marina sorriu. Mas vá mesmo assim. Ele roubou mais um beijo rápido. Amanhã. Tenho trabalho em outra casa de manhã. Almoço então? Qualquer lugar que você quiser. Ok. Ela sorriu. Mas nada caro. Marina Souza, você é a mulher mais teimosa que conheço. E você gosta disso. Amo isso. A palavra escapou antes que ele pudesse detê-la. Amor. Ambos congelaram, percebendo o peso dela. Theo recuou, passando a mão pelo cabelo. Desculpa, isso foi intenso. Marina ofereceu, coração disparado. Sim, mas não mentira. Ele a encarou. Assustadoramente não mentira. Marina não sabia o que dizer. Era muito rápido, muito intenso. Mas olhando para Theo, para a vulnerabilidade nos olhos dele, para a forma como tremia levemente, sentiu algo se acomodar no peito. Algo que poderia, talvez, eventualmente, ser chamado de amor também. Vá para casa, Theo Cavalcante. Ele sorriu. Mandona. Você adora. Amo. Dessa vez disse com mais convicção. Beijou-a uma última vez, demoradamente. Durma bem. Você também. Marina ouviu descer as escadas. Quando a porta do prédio fechou, encostou-se na sua, tocando os próprios lábios. Ainda podia sentir o gosto dele, café e caipirinha e promessa. Entrou, fechou a porta, encostou-se nela. Um sorriso idiota no rosto, coração acelerado, corpo ainda vibrando. Estava apaixonada. Completamente, irremediavelmente apaixonada. E pela primeira vez, não estava com medo. Estava feliz. Marina acordou com mensagem de Theo. Bom dia. Dormiu bem? Eu não. Fiquei pensando em você. Sorriu para o celular como adolescente. Bom dia. Dormi. Menti. Também fiquei pensando em você. A resposta veio imediata. Café da manhã? Conheço um lugar com pão na chapa que vai mudar sua vida. Preciso trabalhar às 9. Te busco às 7. Prometo te deixar no trabalho no horário. Marina olhou para o relógio. 5:30. Ok. Tomou banho cantando. Escolheu roupa com cuidado, nada muito arrumado, mas bonito. Um pouco de maquiagem. Quando Theo tocou a campainha do prédio às 7 em ponto, estava pronta. Desceu correndo. Ele esperava no carro, sorriso enorme quando a viu. Oi. Oi. Ela entrou, e ele imediatamente a beijou. Suave, gostoso, promissor. Bom dia de verdade. Marina riu. Bom dia. O café era boteco de esquina, mesas de fórmica, senhoras fazendo pão na chapa no balcão. Theo estava certo, melhor pão na chapa que ela já tinha comido. Café forte, manteiga derretendo, requeijão cremoso. Esse lugar é perfeito. Descobri quando me mudei para São Paulo, Theo explicou. Morava próximo, antes da cobertura. Vinha aqui toda manhã. Dona Maria, ele acenou para a senhora no balcão, me adotou. Dizia que eu era magro demais. Dona Maria veio até a mesa, sorriso largo. Theo, menino. Faz meses. E quem é essa moça bonita? Dona Maria, essa é Marina. Marina, Dona Maria. Prazer, querida. Dona Maria piscou. Finalmente esse menino trouxe alguém. Já estava achando que ia morrer solteiro. Dona Maria. Theo corou. O quê? É verdade. Sempre sozinho, sempre sério. Ela apertou o ombro de Marina. Você é boa para ele. Consigo ver. Quando ela se afastou, Marina riu. Você corou. Dona Maria não tem filtro. Acho que gostei dela. Comeram conversando sobre tudo e nada. Era fácil. Confortável. Marina quase conseguia esquecer as complicações que viriam. Theo a deixou no trabalho, casa grande na Zona Sul, família com 3 filhos pequenos. Te busco às 3. Tenho outro trabalho às 4. Então te levo. Theo, você não precisa.
Eu quero. Ele segurou a mão dela. Deixa eu fazer isso. Não é favor. É, eu querendo passar tempo com você. Marina cedeu. Ok. O dia passou devagar. Marina limpava, mas sua mente estava em Theo. No beijo da noite anterior. Na forma como ele a olhava. Como se ela fosse preciosa. Às 3, ele estava esperando. Marina entrou no carro sorrindo. Oi. Theo a puxou para um beijo. Mais ousado, mais urgente. Marina se perdeu nele por um momento antes de se afastar, rindo. Estamos na rua. Não me importo. Eu me importo. Ainda tenho reputação. Ele sorriu. Certo. Onde é o próximo trabalho? Marina deu o endereço. Cobertura em Pinheiros. Quando chegaram, Theo estranhou. Espera. Esse prédio. Conheço alguém aqui. Dredd encheu Marina. Quem? Fernanda Albuquerque. Família de amigos dos meus pais. Exatamente a mulher para quem Marina trabalhava. Theo. Tarde demais. Quando Marina entrou no saguão, Fernanda estava saindo do elevador. Alta, loira, impecável. Os olhos dela foram direto para Theo. Theo Cavalcante. Ela se aproximou, beijinhos no rosto. Que surpresa! O que faz aqui? Theo hesitou um segundo inteiro demais. Marina viu a mudança nele, o endurecer dos ombros, a máscara profissional voltando. Fernanda. Passando. E você? Moro aqui. Mas você deve saber, não? Ela olhou para Marina como se a visse pela primeira vez. Ah, você deve ser a nova faxineira. Marina, certo? Marina sentiu, garganta apertada. Viu Theo abrir a boca, mas nada saiu. Bom, não se atrase. Fernanda voltou-se para Theo. Meus pais dão jantar sábado. Você vem, não vem? Vão adorar te ver. E talvez conheça alguém interessante. Ela piscou. Daniela Andrade estará lá. Theo ficou pálido. Eu vejo minha agenda. Faça isso. Fernanda sorriu. Tchau, querido. Tchau, Maria. Marina. Ela saiu. Silêncio pesado caiu entre Marina e Theo. Marina. Tenho que trabalhar. Ela se virou. Espera. Ele segurou o braço dela. Marina se soltou. Me solta, Theo. Me deixa explicar. Explicar o quê? Que você ficou mudo quando ela te perguntou o que fazia aqui. Que não me defendeu quando ela me chamou de Maria. Marina sentiu lágrimas arderem. Ou vai explicar sobre o jantar de sábado onde vai conhecer a mulher perfeita. Não vou. Não viu. Theo passou a mão pelo rosto. É complicado. É sempre complicado. Marina quase gritou, abaixando a voz quando percebeu onde estava. Você disse que não ia se envergonhar de mim. Foram 2 dias, Theo. 2 dias e você já não conseguiu nem admitir que me conhece. Não é isso. Então o que é? Ela cruzou os braços. Me explica. Me faz entender. Theo olhou ao redor, porteiro ouvindo, câmeras gravando. Não aqui. Onde então? Na sua cobertura? No meu barraco? Onde seria apropriado discutir como você é covarde? A palavra foi como tapa. Theo recuou. Eu mereço isso. Merece. Marina respirou fundo. Vou trabalhar. Quando terminar, vou para casa. Sozinha. Não me liga, não me manda mensagem. Preciso pensar. Marina, por favor. Não. Ela entrou no elevador, pressionando o botão. Não agora. As portas se fecharam. Pelas grades do elevador, viu Theo ficar para trás, parado, desolado. Marina trabalhou no piloto automático. Fernanda fez comentários sobre a louça mal lavada, estava perfeita, sobre o pó em lugares impossíveis, não havia, sobre Marina ser lenta, estava no horário. Marina aguentou em silêncio. Quando terminou, verificou o celular. 10 mensagens de Theo. Desculpa. Por favor, fala comigo. Você está certa. Fui covarde. Marina.
Por favor. Não vou ao jantar. Prometo. Posso te ver? Preciso explicar direito. Te amo. Eu sei que é cedo. Mas te amo. Por favor. Marina. Cada mensagem era uma facada. Ela o amava também. Esse era o problema. Amava demais para aceitar menos do que merecia. Digitou: preciso de tempo. Por favor, respeita isso. Resposta veio imediata. Quanto tempo? Não sei. Ok. Mas não desiste de mim. Por favor, não desiste. Marina não respondeu. Guardou o celular. No metrô de volta, chorou silenciosamente. Uma senhora idosa ao lado ofereceu lenço. Homem. Marina assentiu. Vale a pena? Essa era a pergunta, não era? Vale a pena arriscar tudo por alguém que congelou no primeiro teste real? Não sei, admitiu. A senhora apertou sua mão. Então descubra, filha. Mas não aceita menos do que merece. Nunca. Em casa, Marina se jogou na cama. Olhou para o teto. Seu telefone vibrou. Theo de novo. Não leu. Precisava pensar claramente, e não conseguia quando ele estava na equação. Rodrigo tinha feito algo similar. Tinha sido maravilhoso quando estavam sozinhos. Mas na frente de outros, ela virava invisível. Um segredo. Uma vergonha. Theo era diferente. Ou era apenas melhor em fazer promessas? Marina não sabia. E até saber, não podia continuar. Seu coração quebrava. Mas dessa vez, pelo menos tinha escolha. Dessa vez, era ela decidindo seu limite. Era progresso. Doloroso, mas progresso. Marina não respondeu Theo por 3 dias. Blocos de mensagem chegavam, desculpas, explicações, promessas. Ela lia todas, mas não respondia. Precisava decidir se acreditava nele. Segunda chegou. Dia de trabalho na cobertura. Marina considerou faltar, mas não era profissional. Tocou a campainha às 2 em ponto. Theo abriu imediatamente, como se estivesse esperando atrás da porta. Parecia péssimo. Olheiras, barba por fazer, roupa amassada. Marina. Alívio e dor na voz. Vim trabalhar. Podemos conversar? Por favor. Depois. Ela entrou, mantendo distância. Marina limpou metodicamente. Theo a seguiu como sombra, tentando falar, mas ela o ignorou. Até que não conseguiu mais. Marina, por favor. 5 minutos. É só isso que peço. Ela largou o pano. Fala. Theo respirou fundo. Tenho medo. Medo do que meus pais vão dizer, medo de decepcionar, medo de que você perceba que não valho a complicação. Quando vi Fernanda, entrei em pânico. Porque começar a admitir para outras pessoas torna real. E se for real, pode acabar. E se acabar? Ele parou, voz quebrando. Não sei se sobrevivo. Marina sentiu o peito apertar. Você acha que eu não tenho medo? Acha que é fácil para mim? Eu estou apaixonada por alguém que vive em outro mundo. Que tem pressão familiar que eu não consigo nem imaginar. Mas não posso ser seu segredo, Theo. Não de novo. E não vai ser. Ele se aproximou. Eu falei com meu pai. Sexta. Contei sobre você. Marina congelou. O quê? Contei. Sobre você, sobre nós. Ele não reagiu bem. Theo riu sem humor. Disse que eu estava louco. Que você obviamente me quer pelo dinheiro. Que é uma fase. Theo. Eu disse que não era. Que você é a pessoa mais real que já conheci. Que me faz querer ser melhor. Ele segurou as mãos dela. Ele me deu o ultimato. Termino com você ou estou fora da empresa. O chão desapareceu sob Marina. Não. Não, Theo, você não pode. Eu escolhi você. Simples. Direto. Mas a empresa, sua vida inteira. Não vale nada sem você. Ele puxou A para perto. Passei 3 dias sem você e foi inferno. Não me importo com empresa, com dinheiro, com aprovação. Importo-me com você. Marina deveria estar feliz.
Mas tudo que sentiu foi pânico. Você vai me culpar. Quando perder tudo, vai me culpar. Não vou. Vai sim. Ela se afastou. Eventualmente, quando a realidade bater, quando você perceber o que perdeu. Marina, me ouve. Ele forçou-a a encará-lo. Já perdi. Já perdi minha paz, meu sono, minha capacidade de fingir que estou bem sozinho. Você destruiu meus muros. E agradeço por isso todos os dias. Mas sua família vai aceitar ou não? Não me importo mais. Alguém bateu na porta. Batidas fortes, insistentes. Theo franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Abriu a porta. Seu pai estava lá, homem alto, cabelos grisalhos, terno impecável. Olhos furiosos. Precisamos conversar. Entrou sem convite, parando ao ver Marina. Ah, então ela existe mesmo. A mulher de limpeza que está destruindo meu filho. Pai. Theo começou, mas o homem o cortou. Quanto? Ele encarou Marina. Quanto para você sumir? 100.000. 200. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. Desculpa. Você me ouviu. Qual seu preço? Todos têm um. Sai daqui. Theo se colocou entre eles. Agora. Não até ela aceitar o dinheiro e sair da sua vida. Nunca vai acontecer. Theo, seja razoável. O pai elevou a voz. Você está jogando fora tudo. Pelo quê? Por uma aventura com alguém que limpa banheiros. Cada palavra era facada. Marina sentiu náusea subir. Eu vou. Pegou a bolsa com mãos trêmulas. Não. Theo a segurou. Não vai. Preciso sair daqui. Marina, por favor. Me solta. Ela gritou, lágrimas escorrendo. Só me solta. Ele obedeceu, devastado. Marina correu para a porta, para o elevador, só consciente de que precisava sair, fugir, desaparecer. Theo começou a segui-la, mas seu pai o segurou. Deixa ela ir. Tira a mão de mim. A voz de Theo era gelo. E sai da minha casa. Theodore, pensa no que está fazendo. Estou pensando. Pela primeira vez em anos, estou pensando claramente. Ele encarou o pai. Você me criou para ser seu robô. Para cumprir ordens, carregar o nome, produzir herdeiros. Nunca me perguntou o que eu queria. Nunca ligou se eu estava feliz. Te dei tudo. Menos liberdade de ser eu mesmo. Theo respirava pesado. Marina me vê. Me ama por quem sou, não pelo que tenho. E você tentou comprá-la como se ela fosse uma mercadoria. Ela é uma interesseira. Ela tem 2 empregos para pagar um mestrado. Ela recusou cada favor que ofereci. Ela é a pessoa mais orgulhosa e independente que conheço. Theo abriu a porta. Agora sai. E não volta até estar pronto para me respeitar. O pai ficou parado, boquiaberto. Então seu rosto se fechou. Se eu sair, acabou. Sem empresa, sem dinheiro, sem nome Cavalcante. Ok. Theodore. Ok. Theo gritou. Fico sem tudo. Mas não fico sem ela. Nunca mais vou ficar sem ela. Silêncio pesado. O pai finalmente acenou, rígido. Você vai se arrepender. Saiu, batendo a porta. Theo ficou parado por um momento. Então percebeu. Marina tinha ido. Pegou o celular, ligou. Direto para a caixa postal. Desceu correndo. O porteiro disse que ela pegou o táxi. Theo voltou para a cobertura, ligando de novo. E de novo. E de novo. Nada. Marina chegou em casa tremendo. As palavras do pai de Theo ecoavam. Mulher de limpeza. Interesseira. Qual seu preço? Era Rodrigo de novo. Mas pior. Porque dessa vez ela tinha acreditado. Tinha deixado os muros caírem. Tinha se apaixonado de verdade. E doía mais do que qualquer coisa antes. Seu telefone tocava insistentemente. Theo. Ela não atendia. O que diria?
Que tinha razão. Que mundos diferentes não se misturam. Que ela não era forte o suficiente para enfrentar o preconceito, a humilhação, os olhares de julgamento. Uma mensagem chegou: Marina, por favor, atende. Me deixa explicar. Ele não fala por mim. Outra: mandei ele embora. Escolhi você. Sempre vou escolher você. Outra: não desiste. Não agora. Lutamos juntos, lembra? Marina desligou o telefone. Enfiou a cabeça no travesseiro e chorou. Chorou pela humilhação. Pelos sonhos que tinha permitido crescer. Por Theo, que tinha escolhido mas não podia ficar. Porque ela percebia agora. Mesmo se Theo a escolhesse 1000 vezes, haveria sempre outro pai. Outra Fernanda. Outro jantar onde ela não se encaixava. E eventualmente, isso os destruiria. Melhor acabar agora. Antes que doesse ainda mais. Dias passaram. Marina não respondeu. Bloqueou Theo no WhatsApp, nas redes, no telefone. Mudou seu horário de trabalho nas outras casas. Evitou lugares onde poderia encontrá-lo. Theo tentou tudo. Foi até a porta dela. Ela não abriu. Mandou flores. Ela devolveu. Mandou cartas. Ela não leu. Mas uma chegou diferente. Um envelope simples, caligrafia dele. Marina, não vou desistir. Mas vou te dar espaço porque você pediu. Só saiba, você mudou minha vida. Me ensinou que viver de verdade significa arriscar, sentir, escolher. E eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. Quando estiver pronta, estarei esperando. Marina segurou a carta contra o peito. Chorou de novo. Mas dessa vez, não era só dor. Era também medo e talvez, apenas talvez, esperança. 2 semanas passaram. Marina funcionava no automático. Trabalho, mestrado, casa. Evitava pensar em Theo, no buraco que ele deixará. Mas à noite, sozinha, lia a carta dele. Repetidamente. Quando estiver pronta, estarei esperando. Ela queria estar pronta. Deus, como queria. Mas medo paralisava. Quinta-feira, Marina estava no metrô quando recebeu ligação de número desconhecido. Atendeu, desconfiada. Marina. Voz feminina, desconhecida. Sim. Sou Adriana, secretária do Theo. Ele pediu para não te ligar, mas preciso contar algo. Marina sentiu medo gelar suas veias. Ele está bem. Fisicamente sim. Mas Marina, ele renunciou da empresa. Oficialmente. Ontem. O mundo parou. O quê? Entregou tudo para o pai. A posição, as ações, tudo. Disse que não conseguia continuar fingindo. A mulher hesitou. Ele está diferente. Mais leve. Mas também perdido. Como se não soubesse quem é sem o cargo. Por que está me contando isso? Porque nos últimos 6 meses, te vi mudar ele. Pela primeira vez, ele sorria de verdade. Ria. Parecia humano. Adriana respirou fundo. E porque ontem ele me disse que está procurando apartamento menor. Que vai começar de novo. Que vai descobrir quem é sem o nome Cavalcante. E quando eu perguntei por quê, sabe o que ele disse? Marina mal conseguia respirar. O quê? Que você o ensinou que vale a pena ser livre. Mesmo que seja sozinho. A ligação acabou. Marina ficou parada na estação. Pessoas passando ao redor, mundo continuando. Mas o dela tinha parado. Theo tinha aberto mão de tudo. Não por ela, por ele mesmo. Para ser livre. E ela estava escondida, com medo, deixando o passado ditar o futuro. Marina olhou ao redor. Mulheres indo e vindo. Trabalhando, vivendo, lutando. Como ela. Como Theo agora. 2 mundos diferentes sim, mas pessoas iguais. Assustadas. Feridas. Mas ainda tentando. Fez uma escolha. Pegou o metrô até a estação mais próxima da cobertura de Theo. Correu às 6 quadras. Subiu no elevador com o coração disparado. Tocou a campainha. Silêncio. Tocou de novo. Nada. Procurando o senhor Cavalcante. Porteiro apareceu.
Ele se mudou. Ontem. Marina sentiu desespero. Para onde? Não posso dar informações, moça. Claro. Ela virou-se, desolada. Tinha esperado demais. Perdido sua chance. Estava no saguão quando ouviu. Marina. Virou-se. Theo estava entrando, braços cheios de caixas de papelão, roupa simples, jeans e camiseta. Mais magro, barba maior, mas seus olhos brilharam ao vê-la. As caixas caíram no chão. Ele atravessou o saguão correndo. Parou a poucos centímetros dela, sem tocar, como se tivesse medo que ela sumisse. Você está aqui, disse, voz incrédula. Estou. Marina segurou as mãos dele. Desculpa. Por tudo. Por ser covarde, por fugir, por... Ele puxou-a para braço apertado. Você está aqui. É só isso que importa. Marina se agarrou a ele, respirando o cheiro familiar, sentindo-se em casa pela primeira vez em semanas. Adriana me contou sobre a empresa. Ah! Ele se afastou um pouco para vê-la. Sim. Renunciei. Estava na hora. Theo. Foi libertador, na verdade. Ele sorriu, genuíno, livre. Acordei pela primeira vez em anos sem nó no estômago. Sem peso nos ombros. Mas e agora? O que vai fazer? Não sei ainda. Talvez consultoria. Talvez algo completamente diferente. Ele tocou o rosto dela. Só sei que quero descobrir. E quero você comigo enquanto descubro. Seu pai. Vai aceitar ou não? Mas não me importo mais com a aprovação dele. Importo-me com a minha. E com a sua. Marina sentiu lágrimas. Eu te amo. Deveria ter dito antes. Deveria ter ficado e lutado, mas tive medo. Eu também tive medo. Ele limpou as lágrimas dela. Mas prefiro ter medo e ter você do que estar seguro e sozinho. Ainda vai ser difícil. As pessoas vão julgar, falar. Deixa elas falarem. Theo a beijou, suave. Vamos construir nosso mundo. Onde importa quem somos, não de onde viemos. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Juntos. Ele encostou a testa na dela. Marina Souza, você me salvou. De uma vida vazia, de paredes frias, de ser apenas um nome. Me salvou de mim mesmo. E você me salvou também. Ela sorriu através das lágrimas. Me ensinou que posso escolher ser feliz, que mereço ser vista. Eles se beijaram ali, no saguão da antiga cobertura, sob olhares curiosos do porteiro. E não se importaram. Porque finalmente, eram livres. 3 meses depois, Marina entrou no apartamento novo, 2 quartos em bairro classe média, simples mas aconchegante. Theo estava na cozinha, tentando fazer jantar. Como foi a aula? Ele perguntou, beijando-a. Ótima. Os alunos adoraram o módulo sobre Clarice. Marina tinha conseguido posição como professora substituta. Não era permanente ainda, mas era começo. Fico orgulhoso de você. E você? Como foi o dia? Theo sorriu. Consegui meu primeiro cliente. Consultoria para startup. Não é império, mas é meu. Marina o abraçou. É perfeito. Jantaram conversando, rindo. Depois, sentaram-se no sofá, Marina com a cabeça no colo dele, ele acariciando seus cabelos. Sabe o que percebi? Theo quebrou o silêncio confortável. O quê? Que felicidade não é ter tudo. É ter a pessoa certa. Marina se sentou, encarando. Você se arrepende? De tudo que deixou para trás? Nunca. Sem hesitação. Aquela vida era gaiola dourada. Bonita, mas prisão. Agora sou livre. Com você. Eu te amo, ela disse pela milésima vez, mas nunca cansava. Eu te amo mais. Ele a puxou para beijo. Começou suave, mas aprofundou, mãos dela entrelaçando nos cabelos dele puxando-a para o colo. Quando se separaram, ambos sem fôlego, Theo segurou o rosto dela. Casa comigo. Marina congelou.
O quê? Casa comigo. Não agora, não amanhã, mas um dia. Quando estivermos prontos. Só quero que saiba que quero tudo com você. Casa, futuro, filhos talvez. Tudo. Lágrimas correram livres. Sim. Um dia. Quando estivermos prontos. Promete. Prometo. Ficaram assim, entrelaçados, enquanto São Paulo brilhava lá fora. Dois mundos que não deveriam ter se encontrado. Duas pessoas que não deveriam ter funcionado. Mas funcionaram. Porque o amor verdadeiro não vê classes. Não vê diferenças. Vê apenas almas que se reconhecem. E quando encontra, se agarra. Luta. Persiste. E às vezes, apenas às vezes, vence. E foi assim que Theo e Marina provaram que o amor verdadeiro não enxerga classes sociais, não se dobra à pressão familiar, não desiste diante das dificuldades. Ele escolheu a liberdade. Ela escolheu a coragem. E juntos, escolheram construir um mundo onde o que importa não é de onde você vem, mas quem você escolhe ser. Porque às vezes, o maior luxo não é uma cobertura de vidro ou um sobrenome importante. É ter alguém que te vê de verdade. Que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Que te faz livre. E você? Acredita que o amor pode vencer qualquer barreira? Deixa aqui nos comentários se você ficou do lado deles, se acredita nesse final, ou se mudaria alguma coisa nessa história. Sua opinião importa muito pra gente. E se você chegou até aqui, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e nos vemos na próxima história. Porque aqui no Conto Raso Story, cada história é uma nova emoção. Até a próxima!